Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos produzidos pela ProAquarista para falar sobre um tema que ainda não é tão popular na maioria das lojas de aquário do Brasil. Esse tema são os terrários. Eu sou o Marne Campos, da ProAquarista, vem com a gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emissão de raios UVA e UVB para terrários. A emissão de raios UVA e UVB é algo que causa bastante confusão no mundo dos terrários e de quem está começando. Primeiro, o pessoal de aquário que entra no mundo dos terrários já pensa logo em luz ultravioleta. Só que luz ultravioleta que a gente conhece no aquarismo é a luz ultravioleta germicida. É aquela utilizada para matar algas em suspensão na água ou então para matar agentes patogênicos, bactérias, vírus que passam dentro do filtro UV. É totalmente diferente. Essa luz UV germicida do aquarismo, se utilizada num terrário, você pode matar o animal, além dela ser cancerígena, tanto para você como para qualquer ser que ficar exposto diretamente à luz dela. Então quando a gente fala de luz ultravioleta em terrários, a gente está falando de UVA e UVB em quantidades adequadas para cada animal. Mais uma vez, é importante observar qual animal a gente tem. Se a gente tem um réptil de deserto, se a gente tem um réptil de região tropical, mas a vegetação é mais fechada, então ele recebe os raios de maneira mais indireta. Onde eu quero chegar? Existem lâmpadas específicas, tá, que são as adequadas, luz da cozinha, luz do abajur, luz não sei da onde, LED não sei do que, não emite os raios UVA e UVB de forma adequada. Eles emitem muito pouco UVA, algumas delas, e nada de UVB. Ah, Marne, mas para que serve o UVA, para que serve o UVB? Qual a diferença? O UVA serve para as funções sociais do bicho. Ah, então é para ele fazer amiguinho dentro do terrário? Não, não é para fazer amiguinho no terrário. Só que o comportamento dele é totalmente influenciado pelos raios UVA, o apetite dele, as funções fisiológicas, o comportamento de reprodução, a atividade dele dentro do terrário vai ser influenciado pelos raios UVA, são muito importantes. E os raios UVB? Os raios UVB são importantíssimos para a metabolização do cálcio. A gente pode ver que as tartarugas, que os lagartos, eles têm a pele, a tartaruga tem até o casco muito rígido. E essa estrutura utiliza muito cálcio. Só que não adianta a gente fornecer o cálcio na alimentação se ele não conseguir metabolizar isso, produzir vitamina D e todo o processo. Então a luz UVB entra nisso. Ela permite que o animal metabolize esse cálcio. E aí, por isso é muito importante usar uma luz de qualidade, porque acender, todas as lâmpadas acendem. Agora, a gente só sabe se uma lâmpada está emitindo os raios UVA ou UVB adequadamente, de acordo com os comportamentos e a observação que a gente tem sobre o animal. Bom, vamos lá. Os tipos de lâmpadas são animais de deserto, como eu falei, são essas daqui. Nós temos lâmpadas para animais de regiões tropicais, que tem uma incidência legal de sol, boa de sol, mas tem um pouco de vegetação, que seria essa daqui, por exemplo. A gente tem lâmpadas para animais que habitam regiões com incidência bem direta de sol, tá? Mas lógico, não vive dentro de uma caverna, então, que é essa daqui. A gente tem formato tubular, a gente tem formato compacto, vou mostrar aqui para vocês. E por aí vai. Bom, vamos falar um pouquinho delas. Essa lâmpada, ela tem uma incidência maior de raios ultravioleta. A quantidade de raios ultravioleta não tem nem relação nenhuma com o tamanho ou a potência da lâmpada, tá? Por exemplo, essa aqui é uma lâmpada de 18 watts, que é uma lâmpada de maior incidência de raios UVB. Ela emite mais raios UVB que essa, que tem 30 watts. Então não se prendam à potência da lâmpada, se prendam às instruções do fabricante na embalagem, no manual. Tá? Isso é uma lâmpada que a gente gosta, essa é uma lâmpada que a gente gosta bastante, é o formato tubular. Por que a gente gosta de tubular? Porque a distribuição da luz acaba sendo facilitada. Vou mostrar para vocês. Ela é uma lâmpada fisicamente igual a essas que a gente usa na cozinha, tá, de casa, tá? Só que os raios que ela emite são bem diferentes. Visualmente a gente acha que é igual, mas os raios que chegam nos animais, o UVA e o UVB, que a gente não consegue enxergar, são bem diferentes pela composição química dentro desse tubo. Então você vai instalar a lâmpada aqui no alto, tá? Normalmente a distância adequada é em torno de 30 centímetros de onde o animal fica.
Mais do que isso pode não chegar raio suficiente nele, e menos do que isso pode ter uma superexposição que muitas vezes não é adequado. Você vai instalar ela aqui, a instalação é igual a da lâmpada de cozinha mesmo. Vai ter um reatorzinho, é o mesmo reator que você compra na loja de iluminação, de material de construção, dois soquetinhos aqui, ligou, beleza. Aqueles reatorzinhos, no caso dessa, um reatorzinho de 20 watts, no caso dessa, um reator de 30 watts, serve. Você vai colocar a lâmpada, e aí a dúvida, ela precisa ocupar toda a estação do terrário? Não, não precisa, mas é legal que ocupe maior espaço possível. Para um terrário de 1,20 m como esse, a gente instalaria uma lâmpada de 30 watts porque ela tem 90 centímetros, então ela vai ocupar isso aqui. Para um terrário de 70 centímetros, mais ou menos, 80 centímetros, a gente já colocaria uma lâmpada dessa, que ela tem 60 centímetros, ela vai cobrir uma boa parte do terrário. Isso porque o animal talvez não tenha a mesma percepção que a temperatura, então se a gente cobrir só um pedacinho, não necessariamente ele vai se sentir atraído para aquela região. Por outro lado, se a gente cobrir todo o espaço, é importante que hajam regiões de refúgio, ou seja, troncos, pedras, locais que eles conseguem ficar protegidos dessa luz, pois eles podem sentir essa necessidade. Eu mostrei para vocês a lâmpada tubular de deserto, mas nós temos também para regiões que têm uma incidência solar um pouco menor. Essa daqui de deserto, a gente costuma falar, quem já brinca com terrários bastante tempo, mexe com isso bastante tempo, a gente fala que é uma UVB de 8%, que é uma quantidade de UVB suficiente para animais de regiões áridas ou semiáridas, desertos, esse tipo de região, com bastante incidência de sol. Essa aqui já é uma lâmpada que a gente chama de UVB 5%, que é para animais onde há vegetação, ou seja, às vezes o animal se abriga, a incidência de luz não é tão direta, porém ela existe numa quantidade significativa. Por exemplo, uma iguana amazônica a gente recomenda uma 5.0. Uma iguana nordestina, por exemplo, uma pogono, dragão barbado, a gente já recomenda uma 8.0 ou 8%. E esse tipo de lâmpada aqui já é adequado mais para camaleões, para serpentes, para alguns anfíbios. Por quê? Porque são animais que habitam regiões da floresta, às vezes, que pega muito pouco sol direto, é muito indireto. E aí ela tem uma emissão de UVB de 0,5%, que é o adequado para esses animais. As embalagens sempre informam, por exemplo, essa aqui tem 36% de UVA, 8% de UVB. Essa daqui é 5% de UVB e eu não estou achando UVA, mas vai estar por aí. E essa daqui, ela tem 2% de UVA e 0,5% de UVB. Ah, Marne, mas eu não quero o teu trabalho de instalar soquete, reator, eu não gosto de fazer isso, eu não sei, não conheço ninguém que saiba fazer. Ok, para isso existem as lâmpadas compactas, que são essas lâmpadas aqui. Também existe a opção 10.0, que é uma lâmpada entre 8 e 10% de UVB, e tem a 5.0, que é uma lâmpada que tem o 5% de UVB para, por exemplo, a iguana amazônica que eu falei para vocês. Vamos aqui, ó. Essa lâmpada nada mais é que o formato daquela lâmpada que a gente conhece, aquela lâmpada que a gente chama de compacta ou econômica, tal. Ela é de rosquear, o bocal é padrão, rosqueou em algum lugar, instalou no terrário e ela vai incidir os raios aqui. Ela ilumina o terrário inteiro? Ilumina. Porém, a incidência dos raios ela tende a ser maior nessa região. Uma dica de um amigo que é engenheiro elétrico e mexe com essa parte de ótica é que essas lâmpadas desses formatos devem sempre ser instaladas apontando para o foco que você quer. Você pode instalar ela assim, você pode instalar assim, você pode instalar do jeito que você quiser. Vai emitir os raios e tal, mas a incidência vai ser menor. Então, se aqui é a região que o animal costuma tomar aquele banho de sol dele, ou receber os raios, ó, a zona de basking spot, é uma região que o animal fica bastante, então você aponta para essa região. Você pode instalar um soquete aqui, normalmente essa aqui pode ser soquete de plástico, ela não esquenta. As de aquecimento, que a gente falou em outro vídeo, elas vão ser soquetes de cerâmica, porque senão elas podem derreter o soquete. Bom, você vai instalar um soquete aqui, ou alguma luminária que tenha sido articulada para você posicionar a melhor maneira, tal, e legal. E vai instalar. A distância normalmente é muito parecida com a tubular, da região onde o animal fica, e elas funcionam muito bem. Como eu disse, tem para répteis de deserto e tem para répteis de região tropical. A embalagem avisa. Ah, Marne, mas meu animal toma sol, ele precisa dessas lâmpadas? Aí depende. Uma coisa é tomar sol
várias horas do dia, ter sol, ou melhor, ter sol disponível várias horas do dia. Não vamos cozinhar o bicho no sol. Então, o animal tem uma área onde ele tem livre acesso, que tem sol várias horas durante o dia, diversas horas. E sol direto, tá? Não vale sol pela janela, não vale sol que passa por um vidro, não vale nada disso, tem sol direto, tá? Porque o vidro, ele filtra boa parte desses raios. Aí tudo bem, tá? É importante que ele tenha disponível para ele pelo menos de 2 a 4 horas de sol direto para ele tomar sol a hora que ele sentir necessidade. Naturalmente ele vai procurar uma fonte de calor, onde o sol está mais quente, ele vai para lá e ele acaba recebendo os raios. Só que a gente percebe que não é o que acontece na maioria das casas. A maioria das pessoas até tem sol dentro de casa, mas passa por uma janela, ou ele entra pelo terrário. Esse terrário é fechado, não vamos supor que fosse um aquário, ele não entra por cima, ele entra por aqui. O sol é meia hora por dia, ou então ele até tem mais horas de sol disponível, mas a pessoa não tem tempo para pegar o animal e colocar nessa região onde o sol tá acessível, então nem todo dia ela faz. Tem vários dias que estão nublado, tem 1 milhão de fatores. Então a gente tem que pensar muito bem se realmente a gente tem as condições de disponibilidade do sol que o animal vai precisar. Lembra do que eu comentei? Direto, sol direto, 2 a 4 horas por dia e acessível ao animal. Não vai colocar o animal num local que pega sol o tempo todo, que você vai matar o animal, cozinhar ele lá debaixo do sol. Ah, Marne, mas eu não consigo usar uma lâmpada de aquecimento que emite o raio UVA, UVB, porque é muita lâmpada, é lâmpada de aquecimento, é lâmpada de UVA, UVB. Consegue, tá? No Brasil, recentemente começaram a chegar alguns modelos que têm essas duas características, tá? Só que elas são muito caras ainda, então ainda compensa comprar separado a de UVA e UVB e a de aquecimento, tá? Lâmpada de abajur tal não emite UVA e UVB necessário, emite um pouquinho de UVA e quase nada de UVB. Então a gente sempre tem que lembrar disso. Lâmpada fluorescente também não, LED também não. E quanto às marcas, tem alguma marca de preferência? Tem. Na verdade, o que a gente percebe é que a vida útil das lâmpadas varia bastante de acordo com o preço. E se vocês procurarem por aí, vocês vão ver uma diferença de preço muito grande entre produtos que se dizem similares. Por exemplo, você vai encontrar uma lâmpada dessa, que é uma lâmpada da JBL, uma lâmpada alemã, que é uma das nossas marcas preferidas, tá? A gente sempre tem aqui na Pro Aquarista. É uma lâmpada cara, é uma lâmpada que custa mais de R$200. Só que ela diz que dura 12 meses, e ela realmente dura, tá? A gente já teve experiência com animais. Acender, todas acendem, mas uma coisa é acender, outra coisa é emitir os raios em quantidade adequada por todo esse período. Então a gente teve animais que a gente manteve por 12 meses, sem problema algum. A gente trocou a lâmpada depois de 12 meses. Mantendo 8, 10, 12 horas por dia, depende da época do ano, depende do animal, e ela atendeu perfeitamente. A gente já utilizou algumas lâmpadas mais baratas, as balatinhas que a gente fala. E o que a gente percebeu? Por mais que ela acenda por mais de um ano, depois de 2, 3, 4 meses, o animal começa a mudar o comportamento. Se alimenta menos, defeca menos, fica dormindo mais tempo, muda a coloração. Então a gente percebe que a emissão dos raios começa a cair muito rápido, muito mais rápido que essas marcas que são um pouco mais caras. Então se você colocar na ponta do lápis, acaba compensando comprar uma marca melhor. Por quê? Se a lâmpada balatinha dura 3 meses e custa R$100, R$150, que é o preço que normalmente a gente encontra por aí, tá? E eu tenho que trocar ela a cada 3 meses, em um ano eu troquei 4 vezes, eu comprei 4 lâmpadas. Então eu gastei R$400 até R$600. Já, se eu escolher uma marca como uma JBL, uma Zomed e outras marcas bem conceituadas, pesquise antes, tá? Ela vai custar R$300, mas ela dura 12 meses. Ou seja, o barato saiu caro, vocês concordam comigo? Às vezes vale até a pena a gente comprar mais caro e ver se a loja parcela, o que ela faz. Mas a gente garantiu uma luz adequada e não ter que ficar se preocupando com isso. Ah, e as tartaruguinhas? Pô, Martin, você esqueceu de falar das tartaruguinhas de água. Precisa dessas lâmpadas? Precisam. A tartaruga, ela precisa de muito cálcio sendo metabolizado. É muito importante isso. Então, além do suplemento de cálcio, você vai colocar uma lâmpada dessa. A não ser que ela está no seu quintal, pega sol de forma direta, como eu falei e tudo. Aí tranquilo. Caso contrário, você tem que usar uma lâmpada. Normalmente, para as tartaruguinhas de água, a gente recomenda essa que é a 5%, né? Ou essa aqui, ou 5.0, que é a mesma coisa. Que são de regiões, você nunca vai achar uma tartaruga d'água no meio do deserto ou no meio do sertão. Então, a 5.0 é a mais adequada que a gente recomenda. Bom, o que a gente tinha para falar sobre o VA e o VB, a gente falou nesse vídeo.
Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem postar aí embaixo aqui que a gente responde conforme for sendo possível, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo dessa série.